boa noite. Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro defende nas redes sociais uma outra operação Lava Jato, agora para a área da educação. E você vai ver ainda. Após viagem pela América do Sul, Juan Guaidó chega à Venezuela e desafia Nicolás Maduro. O opositor convocou manifestação e afirmou que vai lutar pela liberdade do país. Ele pode ser preso a qualquer momento. Aqui nos Estados Unidos, uma série de tornados no Alabama e Geórgia provocou a morte de pelo menos 23 pessoas. No Rio, o motorista bêbado é preso após atropelar 30 pessoas durante o desfile de um bloco de carnaval. 6 pessoas estão internadas. Entre os feridos, um bebê de 11 meses. O lado bom do carnaval, a folia dos blocos de rua no Brasil. A empolgação e a alegria de milhares de foliões. O polêmico carnaval do craque Neymar na Bahia. O PSG quer o jogador de volta na quarta de cinzas e em recuperação da lesão. Essas e outras notícias você acompanha em instantes no Rede TV News. O presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais para defender a chamada Operação Lava Jato da Educação. Na série de postagens, o presidente da República afirmou que há algo muito errado acontecendo na educação do país, as prioridades a serem ensinadas e os recursos aplicados. E para investigar isso, o Ministério da Educação, junto com o Ministério da Justiça, Polícia Federal, Advocacia e Controladoria Geral da União, criaram a Lava Jato da Educação. Segundo Bolsonaro, dados iniciais revelam indícios muito fortes que a máquina está sendo usada para a manutenção de algo que não interessa ao Brasil e que em breve trará muito mais informações para o bem do país. Jair Bolsonaro ainda citou que o Brasil gasta mais em educação em relação à soma de toda a riqueza produzida pelo país na comparação com países desenvolvidos. Só em 2016 foram 130 bilhões de reais. O presidente também ressaltou a má colocação do Brasil no Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA. O presidente disse também que mudar as diretrizes educacionais implementadas ao longo de décadas é uma das metas para impedir o que ele chamou de avanço da fábrica de militantes políticos para formarmos cidadãos. Pouca gente sabe, mas é possível cancelar uma compra online ou por telefone simplesmente por se arrepender. Nem precisa dizer que o produto veio com defeito para devolvê-lo. Você conhece a lei do arrependimento? Eu acho que poderia existir, né? Mas existe. Existe? Não sabia. Mudar de ideia, se arrepender, está na legislação e a lei é antiga. O Código de Defesa do Consumidor é de 1990 e lá já está previsto o direito ao arrependimento. Mesmo assim, hoje, 29 anos depois, muita gente quando compra um produto ou contrata um serviço, pensa em desistir, mas aí fica com aquela cara de se arrependimento matasse, sem saber que tem esse direito. Eu só comprei, não gostei na hora que chegou e fiquei com o produto, né? De acordo com a lei do arrependimento, o consumidor tem 7 dias para devolver o produto ou cancelar o serviço de uma compra feita online ou por telefone. A empresa é obrigada a devolver todo o dinheiro. Este advogado especializado em direito do consumidor diz que essa é uma das legislações mais desrespeitadas do país e dá algumas dicas. Às vezes vale a pena comprar por um pouquinho mais caro e optar por uma empresa que não tem reclamações na internet. E aquela velha regra do boca a boca continua valendo a pena. Então, ver com amigos, parentes que compraram em sites e nunca tiveram problema. E a regra também vale para quem compra passagens de viagem e reservas de hotel por internet. O Márcio desistiu de uma viagem. O hotel até cancelou as reservas, mas manteve a cobrança. Recebi um novo e-mail confirmando o cancelamento. Isso já fazem 4 meses, está indo para 5 meses e até agora não foi cancelado. Agora é ação judicial.
4 meses de aborrecimentos, o judiciário vem entendendo que esta perda de tempo do consumidor merece indenização, e direito à devolução em dobro do que ele pagou nos termos do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. A queda de uma barreira interditou parte da rodovia Anchieta, que liga a capital paulista ao litoral do estado. O acidente aconteceu no início da manhã, na altura do quilômetro 57 da pista sentido litoral. Ninguém ficou ferido. O trânsito ficou lento na região. A faixa da esquerda só foi liberada para o tráfego por volta das 10 horas. Segundo a Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, a queda da barreira ocorreu por causa do solo encharcado. Uma mulher de 54 anos morreu baleada durante um intenso tiroteio na favela do Canitar, no Complexo do Alemão, zona norte do Rio de Janeiro. Confronto entre traficantes e PMs aconteceu ontem à tarde. Um tiroteio entre grupos de carnaval rivais deixou 2 mortos e 6 feridos em Marechal Hermes, zona norte do Rio. Dos 6 feridos, 3 permanecem internados. A polícia ainda não sabe o que motivou o confronto. Um vídeo mostra policiais militares quebrando o braço do dirigente e advogado do Partido dos Trabalhadores, Giovanni Leonardo Doratiotto, dentro de uma delegacia de Atibaia, no interior de São Paulo. Nas imagens, o dirigente discute com os PMs e se afasta. Nesse momento, 2 PMs e um policial civil agarram o homem. Um dos agentes dá uma gravata nele, outro segura e puxa o braço para trás. Os policiais foram afastados das atividades. O autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, voltou para Caracas hoje, apesar do risco de ser preso. Quem tem as informações é a repórter Luciana Tadeu. Em um vídeo que circulou nas redes sociais, logo após sua chegada, Guaidó foi registrado em um voo comercial, dando um recado pelo sistema de comunicação da tripulação. Os passageiros respondem com aplausos. Apesar das especulações sobre o risco de prisão por ter deixado a nação mesmo com a proibição judicial do regime chavista, Guaidó não sofreu nenhum inconveniente. Ele voltou para o território venezuelano pelo principal aeroporto do país, o Internacional Simón Bolívar, em Maiquetía, nas proximidades da capital. Essas imagens mostram o momento da passagem dele pela imigração. O líder da oposição cumprimentou apoiadores e falou com a imprensa. Do aeroporto, seguiu para a concentração opositora que o aguardava em Caracas e foi recebido por uma multidão. Durante o discurso para milhares de apoiadores, Guaidó classificou o retorno como uma pequena vitória e falou sobre o giro que fez pela América do Sul para conseguir apoio na construção de um novo governo. Pude entrar na Venezuela graças a vocês, a sua mobilização e de toda a Venezuela. Vamos sentir que avançamos hoje um passo determinante na conquista de nossa liberdade. Essa pequena vitória de hoje, esse tour pela América do Sul, essa conquista é graças ao povo da Venezuela e é motivo de celebração e de homenagem às nossas vítimas, aos nossos mortos. Para evitar a prisão do autoproclamado presidente interino, embaixadores de países europeus o aguardaram no aeroporto. Autoridades americanas chegaram a afirmar que quaisquer ameaças ou atos contra ele teriam resposta dos Estados Unidos. Para pressionar ainda mais Nicolás Maduro, Guaidó anunciou uma reunião nesta terça-feira com sindicatos e funcionários públicos. Ele ainda convocou novas manifestações para o próximo sábado. Não nos quedaremos nem um segundo tranquilos até lograr a liberdade de Venezuela. Luciana Tadeu, de Buenos Aires, para o Rede TV News. O Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou o recurso do governador João Dória contra a decisão de primeira instância que o tornava réu por causa dos editais dos carnavais de rua de 2018 e 2019, que apontaram como vencedora a empresa Dream Factory. Na ação de improbidade administrativa, o Ministério Público Paulista pedia a anulação do edital do carnaval deste ano e a elaboração de um novo por causa de supostas irregularidades no modelo escolhido. Com isso, Dória deixa de ser réu no processo.
Este é o primeiro carnaval com a lei de importunação sexual em vigor. Agora, atos como passar a mão no corpo de alguém ou roubar um beijo são considerados crime. Em São Paulo, ações da Prefeitura garantem assistência às vítimas nos bloquinhos de rua. Depois de tanta discussão sobre os direitos da mulher, ainda é preciso colocar um alerta no corpo para deixar bem claro: não é não. Às vezes a gente fala, vamos de biquíni, vamos assim, a mostra. A gente está em São Paulo, mas aí depois a gente fala, desencana, né? Vamos do jeito que a gente tem que ir, as pessoas têm que entender que tem que ter respeito. Sabe aquela mão boba? Aquele toque mais íntimo com intenção sexual? Aquele beijo roubado na brincadeira? Tudo isso é coisa séria, porque se for feito sem consentimento de ambas as partes, é crime. E isso vale para todas as pessoas de todos os gêneros. Quem fazia esse tipo de coisa nos carnavais passados até era punido, mas com multa. Agora pode pegar de 1 a 5 anos de prisão e aí acaba a festa. Os homens que têm que conscientizar sobre isso, entendeu? Não é a gente que tem que se vestir melhor, é os homens que têm que ter essa capacidade que não é não. As pessoas não respeitam muito e você usa um certo tipo de fantasia que as pessoas acham que você tá ali para mostrar e acham que tem a liberdade de tocar no seu corpo. E não é muito bem assim, né? Eu acho que tem que haver um certo respeito em ambas as partes. Muita gente ainda confunde, mas importunação sexual e assédio sexual não são a mesma coisa. O assédio sexual, ele precisa, pela lei brasileira, de que haja hierarquia entre aquele que assedia e a figura da pessoa assediada. Essa hierarquia pode ser do trabalho, pode ser uma hierarquia social, mas sempre tem que ter esta hierarquia de ascendência. Muito diferente desses casos comuns, onde o ato libidinoso é praticado contra uma pessoa desconhecida, onde não haja hierarquia. Em São Paulo, opções à delegacia são os ônibus lilás, disponibilizados pela Prefeitura da cidade. A unidade móvel presta atendimento às vítimas com assistentes sociais, advogados e psicólogos. Pensando nessas 3 frentes, a mulher ela tem um acolhimento total e garantido, minimamente, para lidar com a violação de direito que ela vai trazer para a gente nesse primeiro momento. Nos casos mais graves, a vítima é encaminhada à Delegacia da Mulher com o apoio da Guarda Civil Metropolitana, presença que intimida quem pensa em cometer algum tipo de abuso. A gente nota que tem um certo respeito. Acho que talvez essa lei mudou alguma coisa e aí a gente sente um pouco mais de tranquilidade para poder aproveitar. Durante a Operação Carnaval Mais Seguro em São Paulo, as polícias civil e militar detiveram 873 pessoas desde a última sexta-feira. 185 procurados pela Justiça foram capturados. Também foram apreendidos cerca de 680 quilos de drogas e 56 armas. Na operação foram realizados testes de bafômetro em locais de grande circulação de foliões. Mais de 2.200 motoristas foram autuados. E olha, é preciso ficar atento às doenças transmitidas pela saliva na hora de aproveitar o carnaval. Já beijei 3, hoje eu já beijei, eu vou beijar mais uma vez. O carnaval é a temporada do beijo para solteiras e solteiros do Brasil inteiro que querem uma boa folia. Beijei muito, cara. Já beijei 27. Eu sou mais seletiva, assim. Eu vim mais pra me divertir, mas de repente, nesse rolar, tá ótimo. Casados e namorados também se divertem e beijam muito. E melhor ainda, na melhor companhia, né? É gostoso farrear, aproveitar, né? Sempre bom. Com o namorado é melhor. Beijar é bom e muito saudável. Além do ato de carinho, estimula 29 músculos e pode queimar até 12 calorias. Mas o beijo também é a brecha para algumas doenças contagiosas, que acabam com a festa de alguns foliões. Então, a doença do beijo, a mais conhecida que a gente tem é a mononucleose. A mononucleose ela é transmitida por vírus, né, e tem os sintomas parecidos com uma gripe muito forte. A brincadeira é séria. Herpes, sífilis e até HPV podem ser transmitidos pelo beijo. Todas essas doenças elas têm manifestações na boca, às vezes não tão visíveis assim.
mas com o tempo, dependendo da imunidade de cada um, esses sintomas eles se agravam e eles podem tomar medidas, na verdade, uma dimensão maior. É sempre bom se preocupar, né? Mas eu acho que nessa época a gente acaba esquecendo um pouco. Aí a gente acaba nem lembrando na hora e acaba beijando. E não é só pelo beijo que dá para pegar doenças transmitidas pela saliva. Colocar a boca em latinhas ou dividir copos e cigarros também representa um perigo. Esse grupo sabe disso e veio prevenido. Sim, exatamente por isso que a gente teve o cuidado de cada um trazer o seu copo. A dica dessa dentista é manter hábitos saudáveis para diminuir os riscos de contágio por vírus e bactérias. Comer bem, tentar dormir bem, né? Porque se a gente tiver com a imunidade um pouco maior, o nosso corpo vai estar lutando com os nossos anticorpos contra esses micro-organismos que estão causando doenças. Ah, e outra dica, não vale beijo roubado. Com consentimento e proteção, tá liberado beijar o ano inteiro. Comigo é na base do beijo, comigo é na base do amor. No Rio de Janeiro, durante o desfile de um bloco na zona norte da cidade, um motorista atropelou 30 pessoas. Um folião registrou o momento em que um carro passa em alta velocidade no meio do bloco. Marcelo Raimundo dos Santos, de 42 anos, foi preso em flagrante. O acidente aconteceu na noite de ontem. De acordo com a Polícia Militar, o motorista estava bêbado e vai responder por tentativa de homicídio, embriaguez ao volante e dano ao patrimônio. Das 30 pessoas atingidas, 6 foram levadas para hospitais da região com ferimentos leves. Entre elas, um bebê de 11 meses e uma criança de 3 anos. Em depoimento, a esposa do motorista disse que ele estava fugindo após ter sido ameaçado por integrantes do bloco carnavalesco. E no clima de carnaval, a fantasia ajuda a cair na folia. Ela pode ser cara ou bem baratinha. Para o folião, o importante é entrar na festa. Imagina poder ter um guarda-roupa como esse daqui nesse carnaval. Olha só, tem fantasia de todas as cores. Tem vermelho, dourado, preto, verde, branco. É um verdadeiro guarda-roupa dos sonhos. É o guarda-roupa dos sonhos da Michele, que está na Mocidade Alegre há 25 anos. Esse ano vai ser destaque, né, Michele? Sim. Isso aqui tudo, ó, é delicadamente bordado. E pesa pra caramba. E é só uma roupa de ensaio e a fantasia pra desfilar. Como que é? Ah, é enorme, é muita gente ajudando, trabalhando comigo no carnaval. Só para carregar minha fantasia, eu contratei 3 pessoas esse ano. Cada fantasia tem uma joia e um sapato para combinar. Cada ensaio técnico vocês acabam fazendo uma roupa. Sim. Eu teria que ter quanto para poder investir nesse início, pelo menos? Depende da fantasia. E aí tem composição de carro alegórico, que é um pouquinho mais caro. E destaque, eu acho que é sem limites para sonhar. Michele não quis nos revelar quanto já investiu no carnaval, mas dá para perceber que não é pouco, né? Mas também dá para aproveitar a folia sem gastar muito. Estamos a 25 de março, um dos maiores centros comerciais da América Latina, que nesse período do ano, claro, tem fantasia e adereço de carnaval para todos os gostos e bolsos. Por isso hoje a gente vai acompanhar aqui ó, o Kelvin Lopes, que é modelo, representante comercial e está no 3º ano aí pulando na folia de rua de São Paulo. É de muita alegria. Bom, a gente lançou um desafio para o Kelvin. Ele vai ter que comprar uma fantasia de carnaval para pular nos bloquinhos aqui em São Paulo, gastando apenas R$50. E aí, Kelvin, tá dando certo? Tá dando super certo. Aqui Quanto que você já tá gastando aí? Vamos fazer as contas aí. Esse colar aqui é R$6 e essa saia havaiana aqui é 15. R$29 você ainda tem pra gastar. Isso. Dá pra fazer muita coisa ainda. Vai lá. Tudo escolhido. Hora da verdade. Vamos pro caixa. Total, então, deu... Ó lá. R$45,50. Sobrou até um troquinho aqui, ó. Vamos ver como é que vai ficar o resultado agora dessa fantasia. Tá aí o Kelvin, com fantasia havaiana e com direito a glitter, prontinho para cair na folia. O Carnaval do Rio de Janeiro, Salgueiro, Beija-Flor e Viradouro foram os destaques do primeiro dia de desfile na Marquês de Sapucaí.
Com meia hora de atraso por causa da chuva, a primeira escola a entrar na Sapucaí foi a Império Serrano. Ela levantou o público e brilhou com o enredo O Que É, baseado na clássica música de Gonzaguinha. O enredo falou sobre o sentido da vida, as dificuldades e a importância de manter a pureza da resposta das crianças. Em seguida, foi a vez da Viradouro, que está de volta ao grupo especial depois de 3 anos. O desfile foi um dos grandes destaques da noite. A escola abusou das cores, da imaginação e entrou no universo dos contos de fadas, com um enredo sobre seres encantados. A terceira a entrar na avenida foi a Grande Rio. Ela fez o público refletir sobre o desrespeito da população em vários aspectos e situações. A comissão de frente trouxe Moisés e os 10 mandamentos com uma linguagem bem moderna, representada por emojis. Depois veio a Salgueiro, ao som do Ritual de Xangô. A escola inovou ao incluir toques de atabaques na bateria. Além da homenagem ao orixá como símbolo de religiões e imparcialidade, o enredo também fez uma crítica à justiça e à corrupção no Brasil. A atual campeã Beija-Flor de Nilópolis, que completa 70 anos, aproveitou a deixa e reuniu seus melhores momentos com blocos temáticos separados em 5 carros. Ela mostrou os enredos biográficos, herança africana, críticas políticas e sociais e histórias lúdicas. A escola já acumula 14 títulos. Num desfile onde predominou verde, dourado e prata, a Imperatriz Leopoldinense foi a penúltima a entrar na Sapucaí e mostrou a ganância das pessoas, a história do dinheiro e a luta do homem pela moeda. Com o céu já claro, a Unidos da Tijuca fechou o primeiro dia de desfiles do Grupo Especial. A apresentação marcou a estreia de Laila como diretor de carnaval e contou a história bíblica do pão como alimento físico e espiritual. Representou a última ceia e com o ditado "O pão que o diabo amassou", a escola também citou os negros e a escravidão no Brasil. Nós vamos agora ao vivo para Sapucaí falar com o repórter Rafael Pessina, que está acompanhando a montagem e os últimos detalhes para o segundo dia de desfiles do Grupo Especial. Boa noite, Rafael. Boa noite, Cláudia Bartel. São 19 horas mais 53 minutos. Falamos ao vivo direto da concentração aqui na Marquês de Sapucaí. Boa noite, Augusto Xavier, para todos que estão também ligados aqui no Rede TV News. Nós já estamos aqui na concentração da São Clemente. Por quê? Porque a São Clemente é a primeira escola a entrar na Sapucaí. Horário aproximado, 9h15 da noite. Aqui o pessoal está chegando, trazendo alguns carros ainda. A escola traz o enredo e o samba sambou. Quem também passa por aqui hoje é a Vila Isabel, a Portela, União da Ilha, Paraíso do Tuiuti, Mangueira e a Mocidade Independente. Fecha esse segundo dia de desfiles aqui no Rio de Janeiro, na Marquês de Sapucaí. Agora é o seguinte, ontem a chuva deu uma assustada aqui nos foliões, também no pessoal das escolas de samba. Hoje, graças a Deus, não há previsão de chuva, muito pelo contrário. A previsão é de 26 graus no meio da madrugada, mas eu tenho certeza que a partir das 11 da noite a temperatura vai subir muito, porque às 11 da noite começa aqui os bastidores do carnaval aqui na Rede TV, com Nelson Rubens, Flávia Noronha, toda uma equipe, a maior e melhor cobertura dos bastidores do carnaval da TV brasileira. Então convido você que está assistindo a Rede TV News a continuar na Rede TV, porque a partir das 11 da noite todo o nosso time entra em campo direto da Marquês de Sapucaí. Eu sou Rafael Pessina, direto aqui do Rio de Janeiro para o Rede TV News. Obrigado, Rafael. E olha, na Folia Carioca tem diversos estilos de blocos para os mais diferentes foliões. Nem as crianças ficam de fora.
Jogar serpentina e espuma está liberado. Aqui a bagunça está garantida e é música para os ouvidos da criançada. Eu gosto de carnaval. E hoje no carnaval você vai fazer o quê? Brincar. Brincar de quê? De espuma. Qual que é o seu objetivo aqui no carnaval? Se divertir. Não faltaram criatividade e talento. A meninada caprichou nas fantasias. Você tem samba no pé? Apesar de você ser mexicano, você tem samba no pé? É mais ou menos, né? Eu venho salvar minha mãe. Salvar tua mãe? Mas o que aconteceu com a tua mãe? Minha mãe está em perigo por causa do vilão Marquinhos Relâmpago que faz trovão. A banda de Ipanema reserva a segunda-feira para os pequenos. O clima família lembra os antigos carnavais, quando surgiram as primeiras marchinhas. O repertório da banda de Ipanema é o mais vasto e diversificado que existe no Brasil. Dentre os mais de 500 blocos que participam do Carnaval de Rua do Rio de Janeiro, 11 são dedicados exclusivamente às crianças. E eu quase não termino essa reportagem. Fui presa por parar em lugar inadequado. Eu fui presa, cara! Sim! Presa por quê? Porque você está num lugar que não pode filmar. Não acredito, me solta! Tá bom. Só essa vez. Desculpa, tá? E em Pernambuco, a segunda-feira de carnaval foi dia dos gigantes. O desfile dos bonecos mais famosos do país arrastou milhares de foliões pelas ladeiras de Olinda. Os bonecos gigantes mostram que o carnaval de Olinda une todas as tribos. Aqui não tem guerra entre o mestre Yoda e Darth Vader, não. David Bowie e Mick Jagger também marcaram presença nas ladeiras. A grande novidade desse ano foi o boneco do presidente Jair Bolsonaro. Os super-heróis também aprontaram muito e esse ano quem abriu alas para começar a brincadeira foi o incrível Hulk, que aliás estava bem animadinho. E hoje foi o dia de os grandalhões caírem no frevo. O desfile dos bonecos gigantes atraiu uma multidão de foliões que seguiram pelas ladeiras de Olinda para brincar muito nesta segunda-feira de carnaval. A fantasia desses dois foliões já diz tudo. A meta deles é uma só, dar match. Será que vai rolar? Já rolou, só que a gente está 2-0 ainda, né, amiga? 2-0. 1-0. Festa que encantou esse casal de turistas. Difícil de escolher, é muita coisa linda. O povo é maravilhoso, o povo nordestino a gente ama. E foi assim, atrás das centenas de orquestras de frevo, que os foliões aproveitaram a segunda-feira de carnaval. E já são 3 dias de folia no Carnaval de Rua de Belo Horizonte. Mas, infelizmente, também teve violência. Esta é a Corte Devassa. Esse aqui é um dos blocos mais queridos de BH. A brincadeira nessa corte é debochar com muita irreverência. O Paulo é a rainha dessa corte. Paulo, me conta como é que é isso. Sim, eu sou uma das rainhas, rainha Devassa da bateria aqui. Já é o meu 5º ano. É um prazer enorme. Nós, artistas aqui de Belo Horizonte, a gente se une. É um carnaval para todo mundo, para a diversidade. A Júlia é quem comanda a bateria. É um bloco aberto, uma bateria aberta. É só chegar com seu instrumento. A cidade que respira carnaval é assim. Quando você menos espera, surge um bloquinho diferente. Aqui é o bloco Bom Bloquinho da Biologia UFMG. Com uma homenagem aos 40 anos do Olodum, o Baianas Ousadas arrastou 650 mil pessoas debaixo de um calor de quase 30 graus. No trio elétrico, só sucessos do axé. Comandando, minha gente! E como não poderia ser diferente, por aqui o estilo baiano predomina. Muita gente com roupas brancas, saia, turbantes e balangandãs. Nossa, tá maravilhoso! A gente
gente veio de Brasília, a gente está adorando o carnaval. E para quem está nessa verdadeira maratona, é bom guardar um pouco do fôlego, porque ainda tem a terça-feira. O melhor, recomendo para todo o Brasil, vem para BH, que está cada ano mais bombando. Mas nem tudo é diversão. Na madrugada de hoje foram registrados alguns casos de violência. 5 pessoas foram detidas por envolvimento em uma confusão que terminou com um jovem de 18 anos morto. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. 3 pessoas deram entrada no pronto-socorro após serem baleadas de raspão. O autor dos tiros não foi identificado e as vítimas estão fora de perigo. Esse vídeo mostra o momento em que a polícia usa bombas de gás para dispersar foliões no centro da cidade. E agora notícias internacionais. Explosões foram flagradas no último reduto do Estado Islâmico na Síria. Após a retirada de milhares de civis durante mais de 2 semanas na região de Baghuz, as forças democráticas sírias atacaram os últimos combatentes do Estado Islâmico no país. As forças curdo-árabes apoiadas pela coalizão internacional, liderada pelos Estados Unidos, realizaram ataques aéreos e bombardeios durante o final de semana. Na noite de sábado, um depósito subterrâneo de munição explodiu após uma ofensiva aérea, detonando fogos de artifício. O Observatório Sírio para os Direitos Humanos declarou que houve uma desaceleração dos combatentes nas últimas horas para que se possa retirar feridos e famílias jihadistas, bem como civis e combatentes que queiram se render. A China acusou formalmente de espionagem 2 cidadãos canadenses. Eles estão presos desde dezembro do ano passado. Os detalhes com o correspondente da Rede TV na Ásia, Marcelo Espíndola. Segundo o governo chinês, Michael Kovrig teria atuado como espião e roubado segredos de Estado com a ajuda de outro canadense, Michael Spavor. Os 2 são suspeitos de colocar a segurança nacional em perigo. A acusação só foi divulgada nesta segunda-feira, mas os 2 foram detidos no ano passado, logo depois que o Canadá prendeu a empresária Meng Wanzhou, a diretora financeira da gigante das telecomunicações Huawei. Apesar da coincidência, a China evita relacionar os 2 casos. Meng, que também é filha do proprietário da empresa, foi posta em liberdade depois de pagar fiança, mas não pode deixar a mansão onde mora no Canadá. A executiva é acusada de violar sanções impostas contra o Irã por Washington. O Departamento de Justiça norte-americano também acusa a empresária de fraude e conspiração. Na semana passada, o governo canadense decidiu iniciar o processo de extradição de Meng Wanzhou para os Estados Unidos, o que foi duramente criticado pelas autoridades chinesas. Pedimos aos Estados Unidos que retirem o mandado de prisão e pedido de extradição contra Meng Wanzhou e pedimos ao Canadá que liberte ela imediatamente. A executiva afirmou que vai processar o governo canadense, as autoridades de fronteira e a Polícia Federal por ter tido os direitos constitucionais violados após a detenção. Marcelo Espíndola, de Macau, para o Rede TV News. O Papa Francisco anunciou hoje a abertura de arquivos secretos do Vaticano sobre o pontificado de Pio XII. O Papa Pio XII comandou a Igreja Católica de 1939 a 1958. Ele é acusado de ter fechado os olhos para o Holocausto e de não ter se manifestado. Pesquisadores buscam acesso aos documentos secretos há anos, na esperança de encontrar uma resposta para o posicionamento de Pio XII, acusação que sempre foi negada pela Igreja. Na manhã de hoje, o Papa Francisco declarou que a Igreja não tem medo da história e anunciou que os arquivos secretos serão abertos no dia 2 de março de 2020. Avverrà il 2 marzo 2020. A data foi escolhida a dedo, já que marca 81 anos da eleição de Pio XII ao papado. Francisco disse também que tomou essa decisão certo de que a pesquisa histórica saberá avaliar sob a luz da justiça os momentos de exaltação e de dificuldades do Papa Pio XII. O governo israelense declarou estar satisfeito com a decisão e que deseja que ela permita o acesso aos arquivos pertinentes ao caso.
E a chuva de ontem e de hoje causou muitos estragos e transtornos em São Paulo e no Rio de Janeiro. A Gabriela de França está aqui com a gente, tem mais informações. Boa noite, Gabi. Isso mesmo, boa noite, Cláudia, Augusto, boa noite para você de casa. Olha, novamente a chuva forte provocou a queda aí de várias árvores por toda a cidade de São Paulo. A gente vai ver aí nas imagens, olha só, uma delas, inclusive, caiu em cheio sobre este veículo. Uma pessoa ficou ferida, ela recebeu atendimento médico no local, mas passa bem. Agora, olha só a situação que ficou o Clube do São Paulo depois do temporal. Totalmente coberto de água, de lama, parte do muro cedeu, a água invadiu todo o complexo ali do Morumbi, né? Olha só, essa imagem mostra como era antes e como ficou, ó, totalmente destruído. O local foi interditado. A próxima partida do São Paulo contra o Ferroviária vai ser no Pacaembu no sábado. No Rio de Janeiro, muita chuva entre ontem e hoje. Toda a cidade, aí a Grande Rio, entrou em estágio de atenção, ruas ficaram alagadas, correnteza se formou aí pelas ruas da cidade. A chuva atrapalhou os bloquinhos de rua, os foliões foram para dentro desse banco para se proteger da chuva. A água também no sambódromo, né, que ficou alagado por conta disso, o desfile das escolas de samba saiu com atraso. Na Zona Norte, no Hospital Bom Sucesso, a água invadiu o pronto-socorro. Apesar disso, funcionou normalmente, né, o atendimento. O subsolo ficou completamente inundado e parte da estrutura do teto, olha só, desabou, mas ninguém ficou ferido. E olha, a gente tem chovido muito também no norte do Brasil, no Pará. A chuva não tem dado trégua. Por conta disso, há 3 semanas, aí, centenas de carretas formam quilômetros, né, de fila ali ao longo da rodovia. E os caminhoneiros receberam ajuda aí da polícia, do exército, que levaram água e comida para eles. Com o congestionamento de carretas e outros veículos parados sem poder seguir viagem na BR-163, rodovia que liga os estados do Mato Grosso ao Pará, caminhoneiros dão relatos de abandono, de dificuldades vivenciadas no meio da rodovia e no tom de desabafo e revolta, dizem até estar passando fome. Muitos já não tem mais comida, já não tem mais água, nós estamos juntando a água. Eu vou mostrar para não falar que eu estou mentindo. Isso aqui é uma captação de água, a barraca armada e captando água, para poder cozinhar, tomar banho. Neste relato feito por outro caminhoneiro com a utilização de celular, ele fala das dificuldades de condições para chegar até o porto de desembarque de grãos no distrito de Miritituba. O problema é 50 quilômetros de chão, gente. É muito pouco para a economia do estado, para a nossa economia brasileira, está parada aqui em Novo Progresso. Toda essa situação gerada na BR-163, próxima à cidade de Novo Progresso, está acontecendo um mês após a visita do ministro do Transporte, Tarcísio Gomes, à região. Na oportunidade, o ministro chegou a falar em operacionalização, pavimentação da rodovia. Percorri parte do trecho dentro de uma carreta, dentro do caminhão, né, para sentir o que o caminhoneiro está passando, né, para conversar também com os caminhoneiros. Então foi muito produtivo e isso vai direcionar as nossas equipes a resolver os problemas. Nós resolvemos trazer a parte, vamos dizer assim, mais decisória do DENIT, da parte de obras do Exército, Diretoria de Obras de Cooperação, e em local a gente otimizar os procedimentos para que essa estrada seja liberada o quanto antes. Ainda tem previsão de chuva lá para o Pará, mas olha, amanhã a chuva diminui aí sobre maior parte aqui do Brasil e a terça-feira promete ser aí de mais sol e calor. Então vamos lá para o Rio de Janeiro, porque na capital fluminense o sol brilha forte nesta terça-feira, volta com força. Tem previsão de pancadas de chuva, mas é aquela chuva típica de verão que vem no finalzinho da tarde, deve ser rápida e a máxima de 34 graus. Em Salvador tem previsão de chuva ao longo do dia, mas é rápida só para refrescar o sol que vai fazer e o calor também de 31 graus. E os próximos dias serão também de mais sol e calor na capital paulista, tanto amanhã, na quarta, na quinta, a máxima fica aí na casa dos 29 graus na capital. Tem previsão de chuva entre a tarde e a noite também, mas é aquela chuva que vem de forma rápida. Bom, vamos ver as temperaturas para amanhã, porque em São Luís, lá no Maranhão, sim, tem alerta para temporal, o tempo fica mais carregado, nublado, máxima de 29 graus. 36 graus, muito sol e calor em Boa Vista, e lá no sul do Brasil, em Porto Alegre, vai esquentar bastante, a máxima de 34 graus com bastante sol também, ou seja, a carnaval termina com sol, Cláudia, Augusto. Que ótimo, então. Obrigada, Boa Gabi. Noite, gente. Boa noite. Até amanhã. Tchau, tchau. Nos Estados Unidos, uma avalanche de neve invadiu uma rodovia do Colorado. Um motorista registrou o momento do desmoronamento. Uma grande quantidade de neve desce rapidamente pela montanha. Conforme ela vai se aproximando da via, os veículos param. Alguns deles chegam a ficar completamente cobertos. Ninguém ficou ferido.
Na Espanha, bombeiros tentam controlar quase 140 focos de incêndios florestais na região das Astúrias. Rajadas de ventos com quase 100 km por hora e altas temperaturas para esta época do ano estão ajudando as chamas a se espalhar ainda mais. Algumas rodovias foram bloqueadas pelo fogo. Autoridades pediram para que os moradores saiam das áreas de risco. No norte da Índia, centenas de pássaros foram mortos por uma forte chuva de granizo. O pátio dessa reserva natural ficou lotado de aves que não sobreviveram à tempestade. As que mais foram atingidas foram as garças, periquitos e corvos. Nas Filipinas, mais de 1.500 tartarugas vivas foram encontradas dentro de 4 malas no Aeroporto Internacional de Manila. Os répteis de espécies raras e protegidas estavam presos em fitas adesivas. As bagagens foram abandonadas em uma área de desembarque por um filipino que chegou em um voo de Hong Kong. Os animais, avaliados em mais de R$250 mil, foram enviados para uma unidade de monitoramento de tráfico de animais selvagens. Ninguém foi preso. A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos anunciou hoje uma ampla investigação contra Donald Trump, que pode abrir caminho para o impeachment. O presidente americano é suspeito de obstrução de justiça, corrupção e abuso de poder. Ele também será investigado por ligações com russos que teriam interferido na eleição presidencial de 2016. A comissão parlamentar, à frente da apuração, requisitou documentos de 80 pessoas e organizações. E até os filhos e o genro de Trump estão na lista. O republicano negou qualquer irregularidade e classificou a investigação da Câmara, que tem maioria democrata, de uma farsa. Agora o esporte, mesmo em recuperação por causa de uma lesão no pé, Neymar veio de Paris para o Brasil para aproveitar o carnaval. A atitude dividiu opiniões. No Palmeiras, o professor deu o recado. Carnaval para jogador de futebol é trabalho. Mas Neymar não joga no Verdão, não é treinado por Felipão. Por isso, o craque do PSG caiu na folia, ao lado de Gabriel Medina e outros parças. A turma optou por um dos roteiros mais agitados do Brasil, Salvador. Neymar mostrou que sabe descer até o chão. Ele também aproveitou para dar uma volta de bicicleta e abusou da sorte. Olha que perigo. Fez stories em cima da bike na base do equilíbrio. Chora! E ainda recebeu provocação nas redes sociais. O mototaxista de Salvador, Bruno Araújo, publicou uma foto com a atriz e também ex-namorada do craque, Bruna Marquezine, na garupa da moto e escreveu na legenda: "Quem troca ideia é o Neymar, mas quem leva embora sou eu." Daqui a pouco, às 11 horas da noite, tem bastidores do Carnaval na Rede TV. Mas eu já adianto que essa passagem do menino Ney para curtir a Folia de Salvador foi autorizada pelo PSG. O clube mandou 2 representantes do departamento médico para o Brasil. A ideia era dar continuidade ao tratamento do craque, que só deve voltar aos gramados em abril. O jogador, que se recupera de uma fratura no 5º metatarso do pé direito, mostrou que não esqueceu da fisioterapia e condicionamento físico na academia. Claro, teve recadinho. A gente vai até o chão na academia também. Apesar do trabalho no meio do carnaval, o craque foi mais do que criticado nas redes. Neymar rebateu as críticas e disse que vai continuar solto na balada, mas que se cuida e sabe o momento certo de sair. Parece que a contagem para o Carnaval 2020 já começou. Morreu hoje, aos 52 anos, o ator Luke Perry. Ele era conhecido pelo personagem Dylan, do seriado Barrados no Baile, sucesso mundial nos anos 90. Perry estava internado após sofrer um AVC na quarta-feira passada. Desde então, o ator estava sedado e os médicos tentavam restaurar as funções cerebrais. Luke Perry se tornou famoso entre os adolescentes ao interpretar o personagem Dylan, da série Barrados no Baile. Na pele do bad boy,
look arrancava suspiros até das colegas de elenco. O programa, que durou 10 anos, elevou o ator ao status de astro e deu a ele a chance de arriscar papéis no cinema. Participou de Buffy, a Caça a Vampiros e O Quinto Elemento. Perry era um dos protagonistas do seriado Riverdale, sucesso das plataformas de streaming, e estava entre os escalados do longa Once Upon a Time in Hollywood, aguardado filme de Quentin Tarantino, que estreia ainda este ano. O ator deixa 2 filhos. Voltamos a falar sobre os estragos da chuva em São Paulo. Um sobrado desabou e pelo menos 7 casas foram interditadas em Osasco, na Grande São Paulo, depois do temporal do fim de semana. Os moradores reclamam que uma obra irregular teria causado o deslizamento. O que parece entulho, na verdade, são partes de uma casa que já não existe mais. Cristina mora ao lado e ficou assustada. Muito barulho assim de vidro com azulejo, sabe? Muito estranho, horrível. Denise também é vizinha e teve a casa interditada. Ela afirma que o problema começou em setembro, quando o dono deste terreno, onde o sobrado caiu, começou uma obra. E ele tirou 5 metros de altura, o terreno era de terra. Ele tirou 5 metros de terra do terreno total. Então, assim, ele não fez o estudo para saber se as casas vizinhas tinham estrutura para aguentar o vazio, né? Aí, sábado, agora, por volta das 7h45 da noite, houve o deslizamento do sobrado, porque a gente estava esperando, porque assim, sabia, o sobrado já estava todo rachado. Olhando na lateral da casa da Denise, dá para entender por que o imóvel foi interditado. Olha só, aqui é a área da lavanderia dela, que já foi abaixo. E olhando mais para cima, dá pra gente ver o que restou do sobrado que desabou. O perigo agora é esse muro cair para trás, porque se isso acontecer, ele vai acabar levando a casa da Denise, a casa do tio dela, que fica aqui em frente, e também a história de toda a família. Seu Gilberto, pai da Denise, vive aqui há 63 anos e construiu tudo isso do zero. Para ele, o cantinho mais especial é esta escada, que virou o lugar oficial para as fotos da família. Nos encontros nunca faltava um registro aqui. Só que hoje, sabendo que o pior pode acontecer a qualquer momento, os parentes se reuniram na escada para a última foto. Não tem como explicar isso aí para você, porque eu sou muito sentimental, né? É muito apegado às coisas e vai... Pra mim acabou. Nossa reportagem foi até a casa do responsável pela obra, mas só conseguimos falar com ele por telefone. Nada a declarar. Em nota, a Prefeitura de Osasco afirmou que já havia notificado o proprietário por causa de irregularidades. Meu pai construiu isso e simplesmente tomaram da gente, porque a gente não pode mais ficar aqui, a gente vai ter que sair daqui, porque tem todo o risco, mesmo na casa da frente. E foi levado. Morreu hoje, aos 49 anos, o cantor Keith Flint, uma das vozes mais importantes da música eletrônica, o líder do grupo The Prodigy. Ele teria se suicidado. A informação de que Kate teria se suicidado foi confirmada pelos companheiros de banda no Instagram. A polícia britânica divulgou que recebeu chamados sobre o mal-estar de um homem. Ao chegarem ao local, Flint já estava morto. A morte não é considerada suspeita. Kate se tornou ícone da música eletrônica ao lado do The Prodigy. O grupo foi um dos inovadores da música eletrônica nos anos 90, ao misturar outros gêneros, como hardcore e punk, às batidas programadas. São deles os sucessos como Breathe, Firestarter e Smack Up My Beach Up, todos lançados no disco Fat of the Land, em 1997. O álbum, considerado um marco da história da música, deu ao grupo uma das 2 indicações ao Grammy em toda a carreira. Além da performance no palco, Keith Flint também era conhecido pelo visual. Excêntrico, se tornou referência para a moda alternativa do começo do século XXI. E hoje, a partir das 11 horas, você acompanha a cobertura dos bastidores do Carnaval com Nelson Rubens e Flávia Noronha. Bom Carnaval, uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã.